Seu corpo foi repartido ao meio, seus braços sendo arrancados, sentindo o gosto do sangue até que ele não conseguisse mais respirar. Cada volta em seu corpo ia cortando-o como facas afiadas. E sangue, muito sangue. Dava para contar nos dedos quais os ossos que não quebraram. Sentiu seus ossos quebrando, estralando. Ele viu o seu sangue expirar para o alto. E o som de seu pescoço quebrando ecoou pelo celeiro vazio. Teve sua cabeça tirada de seu corpo e sendo jogada longe. Apresentado por Noite de Terror. Uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, chamada Tulare, na Dakota do Sul, onde uma sinistra estrada rural corta o campo e conecta 12 fazendas isoladas. Viajantes que ousam percorrer essa estrada estão misteriosamente desaparecendo sem deixar vestígios. A estrada é conhecida como a Rodovia da Perdição pelos locais, e os rumores de assombrações e assassinatos rondam a região. A cidade é famosa por suas lendas de fantasmas e mistérios não resolvidos que a cercam há décadas. A Rodovia da Perdição é uma estrada estreita, cercada por campos de milho que se estendem até onde os olhos podem ver. As fazendas ao longo da estrada são antigas e abandonadas, com celeiros desmoronados e casas em ruínas. O cenário é de um isolamento opressivo, com uma atmosfera que faz arrepiar a espinha. A cidade é conhecida por sua arquitetura gótica, com casas antigas e decrépitas que escondem segredos sombrios. O clima é sempre nublado e sombrio, contribuindo para a sensação de que algo sinistro está sempre à espreita. Sarah, uma historiadora obcecada pelo passado sombrio de Tulare. John, o xerife da cidade, cético em relação às histórias de terror. Emily, uma jovem com habilidades psíquicas que a fazem ver além do mundo material. Thomas, um morador idoso da cidade que guarda segredos há décadas. Rachel, uma jornalista curiosa que chega à cidade em busca de uma grande história. Durante suas investigações, Sarah e sua equipe descobrem que as fazendas ao longo da Rodovia da Perdição estão ligadas por uma antiga maldição. Cada fazenda tem um segredo sombrio relacionado a eventos passados de assassinatos em série. A equipe deve desvendar esses segredos e enfrentar as forças sobrenaturais que protegem a estrada da Tulare. A história gira em torno de Sarah e seu grupo, enquanto investigam os desaparecimentos na Rodovia da Perdição e tentam quebrar a maldição que assola as fazendas. Conforme eles mergulham mais fundo nas histórias macabras das fazendas, segredos antigos vêm à tona e a equipe se vê lutando contra forças sobrenaturais aterrorizantes. A história promete ser emocionante e cheia de mistérios. Em 17 de janeiro de 1985, na Dakota do Sul, uma cidade chamada Tulare, a noite caiu sobre a Rodovia da Perdição, enquanto Sarah, John, Emily, Thomas e Rachel se preparavam para sua primeira investigação. Uma fina neblina se espalhou pelos campos de milho, acrescentando um toque ainda mais sinistro ao ambiente. Eles estavam determinados a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos. À medida que exploravam as fazendas, cada uma revelava sua própria história sombria. Assombrados por visões e encontros sobrenaturais, o grupo começou a questionar sua própria sanidade. Enquanto investigavam a fazenda mais antiga e abandonada, encontraram um porão trancado com correntes enferrujadas. A atmosfera no local era pesada e Emily sentiu uma presença maligna próxima. Com a ajuda de Thomas, eles conseguiram abrir o porão.
O que encontraram lá embaixo fez seus corações gelarem. Uma série de fotografias antigas, penduradas nas paredes, mostrava os rostos pálidos das vítimas que desapareceram na rodovia da perdição. As datas nas fotos remontavam a décadas atrás. Um diário em ruínas detalhava os assassinatos rituais que ocorreram na fazenda e a invocação de forças demoníacas. Enquanto a equipe estava absorta nas descobertas, as portas do porão se fecharam com um estrondo ensurdecedor. Eles estavam presos. As sombras se moveram ao redor deles e vozes sussurrantes enchiam o ar. Era claro que eles não estavam sozinhos. Emily, com suas habilidades psíquicas, tentou se comunicar com os espíritos, enquanto Sarah e John procuravam uma saída. Rachel, a jornalista, começou a registrar cada detalhe da experiência assustadora. Enquanto isso, Thomas, o morador idoso, parecia conhecer segredos que ele havia escondido por décadas. À medida que a noite avançava, o grupo enfrentou manifestações sobrenaturais, aparições de vítimas antigas, vítimas relatadas na delegacia. Acredita que esse número seja mais de 50, por esse motivo toda a cidade tem medo de comentar alguma coisa sobre esses acontecimentos em Tulare, e a crescente sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eles estavam determinados a resolver o mistério e escapar com suas vidas intactas. Enquanto Emily se concentrava e abria sua mente para o sobrenatural, ela teve visões perturbadoras das 5 vítimas que desapareceram ao longo dos anos na rodovia da perdição. A primeira vítima, uma mulher chamada Mary, apareceu diante dos olhos de Emily. Mary estava usando um vestido antigo e rasgado. Seu cabelo estava emaranhado e seu rosto pálido exibia um olhar de terror. Emily viu a imagem de Mary correndo desesperadamente pela estrada escura, iluminada apenas pela luz fraca da lua. De repente, garras sombrias emergiram da escuridão e a arrastaram para o milharal, onde ela desapareceu sem deixar vestígios. A segunda vítima, um fazendeiro chamado Henry, surgiu na visão de Emily. Henry estava coberto de lama e sangue. Seus olhos vazios refletiam o horror que ele havia enfrentado. Emily viu Henry sendo encurralado em sua própria fazenda, enquanto sombras sinistras se materializavam e o cercavam. Ele foi lentamente sufocado pelas mãos invisíveis do mal, e sua vida foi ceifada de maneira terrível. A terceira vítima, um garoto chamado Samuel, apareceu para Emily. Samuel tinha apenas cerca de 10 anos e estava vestido com roupas antigas e empoeiradas. Emily testemunhou a visão de Samuel sendo atraído para um celeiro abandonado, onde vozes sussurrantes o levaram a subir em uma viga alta. Ele caiu em um laço improvisado e seus olhos expressavam confusão e medo antes de sua vida ser interrompida abruptamente. A quarta vítima, uma jovem chamada Elizabeth, surgiu na visão de Emily. Elizabeth estava encharcada de sangue e vestida em um traje de casamento antigo. Emily viu Elizabeth vagando desorientada pela rodovia da perdição, segurando um buquê de flores murchas. Ela foi arrastada para um dos campos de milho e desapareceu no meio das plantas, enquanto uma melodia sinistra ecoava pelo ar. A quinta vítima, um homem chamado James, apareceu na visão de Emily. James estava vestido com trajes de época e carregava uma foice ensanguentada. Emily viu James em uma cena terrível, perseguindo algo na escuridão da rodovia da perdição. Quando ele finalmente alcançou sua presa, a visão revelou que ele estava perseguindo a si mesmo, como se estivesse condenado a um ciclo sem fim de tormento. Emily, com as imagens das mortes vívidas em sua mente, sentiu uma onda de medo e angústia se apoderar dela. Ela compartilhou as visões com os outros membros da equipe.
A primeira vítima, Mary, estava correndo desesperadamente pela rodovia da perdição, com seu vestido rasgado e cabelo desgrenhado. Enquanto ela corria, garras sombrias emergiram das sombras ao lado da estrada. As garras a agarraram e a puxaram para o milharal. Mary gritou de terror enquanto desaparecia no campo e seu grito se desvaneceu no ar. A segunda vítima foi... Emily viu como quem vê pelos olhos de Mary, seus braços sendo arrancados, e viu Mary ainda tentar correr depois disso, mas... O máximo que ela conseguiu foi ficar de joelhos e olhando para a sombra, teve sua cabeça tirada de seu corpo e sendo jogada longe, e seu corpo caindo como um boneco sem vida. A segunda vítima foi... O fazendeiro Henry estava cercado por sombras sinistras em sua própria fazenda. Elas se contorciam ao seu redor, apertando cada vez mais. Cada volta em seu corpo ia cortando-o, como facas afiadas. O fazendeiro lutou desesperadamente, gritou e tentou se livrar. Sentiu seus ossos quebrando, estralando. Ele viu o seu sangue expirar para o alto. Mas as sombras o sufocaram lentamente, sentindo o gosto do sangue até que ele não conseguisse mais respirar. Seu corpo caiu no chão. Dava para contar nos dedos quais os ossos que não quebraram, e a escuridão o envolveu. A terceira vítima foi... Emily viu Samuel sendo atraído para um celeiro abandonado por uma força invisível. O menino de 10 anos ouviu a voz de seu pai o chamando. Samuel, Samuel, e ele não entendia por que seu pai já estava morto 3 anos. Quando ele entrou no celeiro, vozes sussurrantes ecoaram em sua mente. Uma sombra pegou em sua mão e falou que iria levá-lo ao encontro de seu pai, levando-o a subir em uma viga alta. Com uma expressão de confusão e medo, a sombra empurrou Samuel. Ele caiu através de um laço improvisado e o som de seu pescoço quebrando ecoou pelo celeiro vazio. A quarta vítima foi... Elizabeth vagava desorientada pela rodovia da perdição, segurando seu buquê de flores murchas. Enquanto ela caminhava, uma melodia sinistra encheu o ar ao seu redor. Ela foi atraída para um dos campos de milho. Emily sentiu e sabia Elizabeth estava vendo seu noivo, que foi morto dias atrás entrando na plantação de milho. Ela foi atacada. Elizabeth passou a mão no cabelo e sentiu o cabelo, o couro cabeludo e sangue, muito sangue. Ela olhou ao redor para ver se encontrava o noivo e só viu sombras, sombras que mais parecia a morte em retrato de sombra. Não demorou muito, algo passou de suas costas e atravessou seu corpo. Elizabeth viu seu braço ficando longe, seu corpo foi repartido ao meio. Enquanto a melodia sinistra continuava a ecoar no vento noturno. James, com sua foice ensanguentada, perseguia algo na escuridão da rodovia da perdição. James tinha usado a sua foice tirando dedos da sombra, e ela sangrava e muito. Ele finalmente alcançou sua presa, ele acertou a perna à sombra, e fez um corte longo e feio. E a atmosfera sombria naquele porão parecia mais assustadora, agora que todos viram o Emily tinha visto. Passado 20 minutos das visões de Emily, conversaram e ficaram mais determinados a lutar pelas mortes dessas pessoas. Sarah, determinada a desvendar o mistério, começou a folhear o diário encontrado na fazenda. O diário pertencia ao fazendeiro Henry, uma das vítimas que Emily havia visto em sua visão.